Hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico. Polêmico porque muita gente tem medo desse assunto. Anestesia. Aqui comigo, a médica anestesiologista Graciela Sakai, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E fala pra gente, Graciela, o que é anestesia? Bom, a anestesia é uma especialidade médica que foi desenvolvida para poder propiciar que fossem feitas cirurgias em pacientes. Além da gente tirar dor, a gente propicia um conforto para o paciente durante o procedimento cirúrgico, que é tirar a consciência para ele poder ficar dormindo. Então, a gente tira a dor, tira a consciência e ajuda o cirurgião nesse momento da cirurgia. E o ideal é que o anestesista esteja lá, acompanhando em toda a cirurgia, ou não precisa? Não, o anestesista tem que ficar durante o procedimento inteirinho, ficar ao lado do paciente, dentro da sala, cuidando de tudo, da medicação, do soro, da monitorização. Ele fica o tempo inteiro ao lado do paciente e ao lado do cirurgião. E, Graciela, faz quanto tempo que você está nessa área? Já faz 10 anos que eu sou anestesista e nos últimos 5 anos eu me dedico à anestesia para a Clínica Sakai, que é do meu marido, um cirurgião plástico, e acabei me especializando. Eu tô fazendo isso, olha, o casal aqui fizeram uma cirurgia em mim, tá? Eu fiz como é que é? Mastopexia com prótese. Isso aí, eu fiz esse negócio e ela foi a minha anestesista, o esposo dela foi o cirurgião e deu tudo certo, eu tô aqui, ó, super diva, né? A Sara tinha muito medo, mas perdeu, né? Gostou, né? Olha, eu tinha medo, tava com medo, de verdade, só que aí se aplicou lá, de repente eu dormiu. Não sei mais de nada, só acordei diva, apenas. Mais diva. Obrigada. Então, Graciela, tá preparada para responder as perguntas? Vamos. Aqui no Instagram, vamos começar pelo Instagram. Vitor Hugo pergunta: dá para sonhar enquanto está anestesiado? Dá. Hoje em dia, uma das medicações que a gente mais usa em anestesia geral venosa, que é uma anestesia geral que vai pela veia, totalmente pela veia. Muitos pacientes relatam que sonharam sonhos bons durante a anestesia e a hora que acordam felizes porque tiveram um sonho gostoso, dormiram, relaxaram e ainda sonharam. É real. Eu tô na dúvida se eu sonhei, só que eu descansei. Nossa, foi aquele sono que eu queria dormir mais, gente. De verdade. Não me acorda não, por favor. E eu tava assim, querendo dormir, eu vi que vocês estavam lá, Sara, eu... Me deixa, dormir mais. Me deixa. Aqui, Matheus Morgão. Em uma cirurgia de anestesia geral, tem a possibilidade do paciente acordar no meio da cirurgia? Isso existe, sim. No passado era muito mais comum. Hoje em dia, com as medicações e com a monitorização que a gente tem, isso é muito raro. Existe um monitor que a gente coloca na testa do paciente, que ele passa pra gente o tempo todo como que está a consciência do paciente, se ele já está inconsciente ou não. Então isso evita muito esses casos de acordar. Mas às vezes o paciente não é bem que ele acorda, ele tem uma memória do intraoperatório. E para evitar isso também existe uma medicação que dá amnésia, que a gente faz para todos os pacientes sem exceção, para garantir que ele não vai se lembrar de nada, ele não vai acordar. Oi gente, acordei, dá licença, quero sair daqui, todo aberto. Não! Aquelas... Não é assim, né? Não, é assim. Não. Agora vamos pro Facebook e a primeira pergunta aqui é da Ana Moreira. Ela fala o seguinte: fiquei com uma sequela horrível na coluna após me mexer no momento da anestesia. O que pode ter acontecido? Hoje ela sentiu fortes dores. Então, Ana, é bem complicado responder essa pergunta direta para você, assim, sem saber o que realmente aconteceu no dia que você tomou essa anestesia. A RAC não deixa sequelas, só em casos extremamente raros de algum problema com a medicação, se o paciente teve algum problema, ela vai para estudo. O fato de você mexer pode ter doído na hora, agora deixar sequela é muito difícil responder se realmente isso foi relacionado ou não. O que pode acontecer? Você já ter uma dor na lombar,
e você está relacionando com isso. E para você ter certeza, você teria que procurar um especialista em coluna e até fazer um exame para saber se você tem um problema radicular ou não e talvez descobrir se isso foi relacionado ou não a um ato anestésico. Essa anestesia hacker, muita gente tem medo, né? Muitas mulheres falam que você não pode se mexer no momento da aplicação porque você corre o risco de ficar paralítica, é verdade? Não, essa anestesia é uma anestesia que a gente dá. É uma anestesia regional, que ela vai anestesiar da barriga para baixo, então ela é adequada para procedimentos abdominais ou ortopédicos de joelho, pé, varizes, que ela vai ficar paraplégica, paralítica por conta da hack. Isso não acontece porque a gente não chega próximo da coluna, tá? A gente faz num nível abaixo, uns 2, 3 níveis abaixo, com segurança para nunca encostar na coluna. Então, não existe esse... Podem ficar aliviadas? Podem ficar. Micaele Oliveira. Eu tenho uma dúvida. Tive 4 partos cesariana. E a quantidade da anestesia pode causar algum problema futuro? Ela fez 4 anestesias, né? No caso. Provavelmente ela fez 4, ou peridural ou hack, mas geralmente é hack que faz para poder fazer parto cesárea. A quantidade de vezes que ela fez não causa nenhum problema. O problema seria uma quantidade grande de uma vez só de medicação. Mas eu tinha um professor que já falava, a quantidade exata tá na ampola, nem mais nem menos. Então ela fez aquela quantidade, acabou o efeito daquela medicação, ela se recuperou, pronto, não tem nenhum problema se ela fizer daí no dia seguinte, ou daí 1 ano, ou daí 6 meses, outra anestesia por outro motivo, não tem problema. Pode ter outros filhos aí, uns 10 mais, né? Melhor não, né? A gente muito, né? não, 10 mas... muito. Rafael Fosato pergunta: a anestesia geral é perigosa? Como ela é feita? E quais são as cirurgias que precisam de anestesia geral? Bom, a anestesia geral não é perigosa, tá? Como eu disse, equipamentos que temos hoje em dia, monitorização da respiração, se o paciente está recebendo ou não oxigênio, se o respirador, que é o aparelho que respira pela pessoa no momento da anestesia, eles têm muitos alarmes. Então, hoje em dia é muito seguro fazer uma anestesia geral, não tem grandes problemas. O paciente pode ter um sangramento, ou na hora da intubação ser difícil de intubar, então pode acontecer algumas coisinhas, mas com a gente fazendo tudo, seguindo protocolos, fazendo dentro de hospital, que tem a segurança, que tem retaguarda, esses riscos são minimizados. Faça os exames pré-operatórios que são exigidos para saber se a sua saúde está ok e depois disso pode ir tranquilo que você vai fazer um procedimento com segurança. E ele perguntou quais os tipos de cirurgia que podem ser necessárias para fazer com anestesia geral, né? Sim. A anestesia geral ela pode ser feita para qualquer tipo de cirurgia. O inverso é que não é verdadeiro. Por exemplo, se você pode fazer uma hack para operar alguma coisa no pé, você também pode fazer anestesia geral. Agora, se você precisa fazer uma cirurgia no pescoço, no braço, uma neurocirurgia, uma tiroidectomia que é no pescoço, aí você não tem opção de fazer uma anestesia, um bloqueio regional, você daí é obrigado a fazer anestesia geral. Então a anestesia geral serve para todas as cirurgias. A Ana Paula Caparica pergunta: quanto tempo demora para voltar da anestesia geral? Geralmente, a hora que acaba a cirurgia, a gente desliga todas as medicações, no finalzinho da cirurgia a gente já vai diminuindo a dose, em 10, 15 minutos o paciente acorda, é bem rapidinho. Ela perguntou também em quantas horas a gente pode ficar em uma anestesia. O bom da anestesia geral é isso, ela não tem tempo para acabar. A cirurgia pode demorar 1, 2, 20 horas. 20 horas? Acabou a cirurgia, a gente desliga, o paciente acorda, ou no caso de cirurgia muito grande, se for necessário, ele vai para a UTI. Ana Paula Caparica também está interessada em mulher, arrasou? Ela pergunta aqui como é a anestesia geral. Qual a diferença, né? Você pode falar também? Falo. A anestesia geral é o seguinte, é uma anestesia que o paciente dorme por completo, perde a consciência e ele também para de respirar. Então o paciente chega na sala, a gente vai monitorizar, funcionar uma veia e pela veia a gente vai fazer algumas medicações
e o paciente vai perder a consciência, a gente faz a medicação também para ele não sentir dor, vai parar de respirar, a gente vai ligar um respirador, um aparelho grandão que vai ficar respirando para o paciente enquanto ele está sendo submetido à cirurgia. Para isso a gente tem que fazer uma intubação, que é colocar um caninho que a gente coloca pela boca, que chega até o pulmão. O paciente dorme a cirurgia toda, acabou a cirurgia, a gente desliga as medicações. Ninguém lembra do caninho. Então, isso que eu ia perguntar que eu aqui pra ela, como assim? Você colocou isso tudo em mim? Sim. Foi? Gente, eu não lembro disso, eu quero fazer outra cirurgia. É gostoso, pra filmar, porque ninguém... pra eu ver tudo. Burrice. Ninguém lembra do caninho, é bem... Daí a pessoa fala assim, né? Mais ou menos. E aí as outras anestesias são as anestesias regionais, que são bloqueios, que tem a RAC, que bloqueia da barriga para baixo, pode ser um bloqueio específico só da mão, só do braço, só do pé. Tem a peridural, que é semelhante à RAC, que a gente faz na coluna também, mas num outro espaço, que também é anestesia mais ou menos da cintura para baixo. Gabriela Manfield pergunta se existe o risco de voltar com sequelas e se todo mundo pode tomar. Então, todo mundo pode tomar uma anestesia geral. É lógico que pacientes que têm problemas de saúde, a gente vai pesar o risco-benefício. Por exemplo, o paciente tem um tumor, ele precisa tirar, e ele já infartou, já teve um derrame, tem diabetes. Esses pacientes a gente vai fazer o seguinte, ele precisa realmente fazer a cirurgia, não é porque ele quer. Então, a gente vai fazer um monte de exames, deixar o paciente na melhor fase dele, com tudo equilibrado, e aí a gente vai fazer a cirurgia. Então, todos podem fazer. Só assim, se for uma cirurgia estética, o paciente tiver muitos problemas, aí a gente contraindica, fala, olha, o paciente tem muitos problemas de saúde e ele vai oferecer um risco a mais fazer a cirurgia, então nesse caso a gente não faz, mas a grande maioria não tem problema de fazer a cirurgia. Sobre sequela, a anestesia em si não deixa nenhuma sequela. Uma complicação anestésica ou uma complicação cirúrgica, daí pode deixar uma sequela, entendeu? Que tipo de complicações? Por exemplo, um paciente que teve um acidente e foi para o centro cirúrgico, um paciente rígido, mas que naquele momento tinha sangrado muito, foi anestesiado, precisou, por exemplo, receber uma bolsa de sangue e ele pode ter uma reação a essa bolsa, não é nem pegar uma doença, mas uma reação grave a esse componente da bolsa de sangue. Aí ele pode ou não ter um problema no futuro em relação a isso. Ou então um paciente que estava numa cirurgia, teve algum problema e a pressão dele caiu demais. Esse paciente pode ter um risco neurológico aumentado de um derrame ou não, uma sequela dessa hipóxia cerebral dele nesse momento de ele ter feito uma hipotensão. Vou só dar uma explicada que todo mundo tem medo da tal do choque anafilático. O choque anafilático, ele não é exclusivo de medicações da anestesia. Ele pode sim acontecer no momento da anestesia, mas ele geralmente é relacionado a alguma droga antibiótica que você pode tomar na sua casa, relacionado a algum outro medicamento, ou pode ser uma picada de abelha, uma pessoa que vai ingerir um camarão, tudo isso pode dar um choque anafilático. E eu sempre brinco o seguinte, se for para ter um choque anafilático, que você tenha o seu choque anafilático dentro do centro cirúrgico, do lado do anestesista, que é um médico habilitado, que tem um treinamento para agir rapidamente, para controlar a pressão, para entubar o paciente se for necessário, que já está ali dentro do hospital, que tem uma UTI de retaguarda. Então, se o paciente já teve algum evento de um choque anafilático ou anafilactoide, que é bem mais tranquilo, mas relacionado à medicação, ele tem que comunicar, a gente se prepara para isso e a gente evita, obviamente, as medicações. E para finalizar, doutora, o Cadu Lu pergunta, em tempos de frio, o local onde tomei anestesia arde e coça, isso é normal? Não é normal, porque a anestesia feita na RAC ela é só uma picadinha de uma agulha, como outra qualquer. Essa coceira que você tem deve ser de outra causa, não é relacionada à anestesia, não. Não tem nada a ver? Não, pode ser pele seca por causa do frio, mas deve ser outro motivo mesmo. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. A qualquer momento a doutora Graciela pode voltar para tirar mais dúvidas, né? Com certeza, estou à disposição. Certo, está convidadíssima. Foi